A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meus amados, a palavra de reflexão, de encorajamento, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é um texto muito conhecido, muitos aqui sabem de cor, mas não é porque a gente conhece alguma coisa que a gente não tem que relembrar, muito pelo contrário, se é algo que a gente conhece bem e é importante, a gente sempre tem que estar falando, a gente sempre está lembrando, porque aquilo que a gente não relembra, a gente esquece. Então, eu convido todos a abrir suas Bíblias lá em Salmo 1. Essa passagem tem falado comigo ultimamente e eu quero compartilhar com os irmãos, esperando em Deus que seja útil para vocês também, como tem sido útil para mim meditar ultimamente nesta palavra, tá bom? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Diz o seguinte, Salmo capítulo 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, irmãos? Ó Deus querido, Pai de amor, eu não sou digno de pregar a Tua santa palavra, Senhor. Mas eu te agradeço por esse privilégio, Senhor. E também é o meu dever, como o apóstolo Paulo disse no Novo Testamento, ai de mim se não pregar o Evangelho. A gente não pode, Senhor, enterrar o tesouro que o Senhor nos deu. Esse tesouro é para ser compartilhado, Senhor. Compartilhado. Então eu te agradeço por esse momento, Senhor. E peço a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Ajude-me a transmitir a Tua palavra com fidelidade e amor, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra venha nos transformar cada vez mais em pessoas melhores, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Senhor. E é no nome santo de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. Então, amado, por que eu escolhi essa passagem, né? Eu estava meditando. Porque assim, a gente está aí no mundo, e no mundo há muitas vozes, não é? Há muitas vozes. Cada um arruma um jeito, cada um tenta pregar um jeito, defender um jeito de ser feliz. As pessoas falam assim, não, tem muitos jeitos para ser feliz. E a gente vive numa sociedade muito libertina. Faça o que dá no teu coração. Segue o teu coração. Ser feliz. E muitas vezes não percebe que está magoando as pessoas, causando infelicidade para as outras pessoas. E depois a própria pessoa se vê em infelicidade, mas não culpa as suas decisões. Não chega aquela razão e fala assim, a culpa está nessas coisas que eu estava acreditando. Seguir o que eu bem entendesse. Você seguiu o egoísmo, né? Eu errei, isso está errado. Não. Aí quando as coisas começam a ficar críticas, a pessoa começa a arrumar culpados, projetar sua culpa para os outros. E algumas pessoas chegam até o ponto de culpar Deus. Cadê Deus? Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Mas a pessoa não sabe que ela não quis saber de Deus, não quis atender a Deus, não quis fazer o que Deus orienta, né? Porque o mundo fala isso, ser feliz, faz o que dá na sua teia. Mas eu estava meditando, o que diz essa palavra aqui,
Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. E homem aqui, amados, não está esse homem no sentido de masculino, feminino, é homem no sentido de ser humano. Bem-aventurado o ser humano que não. Aí depois vem não. E depois vem nem. Nem significa o quê? Não. Feliz é o ser humano que não. Aí depois vem não. E depois nem. Que o nem significa não também. Então já está batendo de frente com a mentira que muitas vezes a sociedade prega. A sociedade prega sempre sim, sim, sim para tudo que vier no teu coração. Sim. Mas a palavra de Deus fala lá em Jeremias que enganoso é o quê? Enganoso é o coração do homem. Amados, Deus fez tudo certinho. Mas o ser humano se meteu em muitas astúcias. Bagunçou tudo. É por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele fala assim, eu nasci em pecado. Não é que o ato de gerar uma criança no casamento é pecado. Não, é uma bênção do Senhor, é o certo. Mas Davi está falando que desde a sua concepção, ele nasceu num mundo onde as pessoas são pecadoras. As pessoas são erradas. Nós convivemos com pessoas que estão descalibradas. Foi desregulado lá no Éden. E todos nós estamos num processo de voltar o quê? A regulagem original, ao padrão original, que conduz o quê? Verdadeira felicidade, satisfação, paz, alegria, amor. Então, a felicidade, amados, e é isso que está nas Escrituras, isso é sabedoria, isso me faz me arrepiar. A sabedoria não é para você ser feliz, uma pessoa ser feliz, não é aquela que faz tudo o que quer, mas aquela que sabe aceitar os nãos de Deus. Tá vendo como vai de choque com a cultura humana, muitas vezes? Tá vendo que tem que duvidar do nosso coração quando pede algumas coisas? E quando o mundo te faz o que dá na tua teia, ser feliz, quando a palavra de Deus fala, não, feliz é aquele que evita tais coisas, que sabe dizer o não para Deus. O não, respeitar os nãos que Deus nos dá. E olha aqui, ó, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira coisa que está aqui, para você ser feliz, você tem que evitar as más influências. E quais são as más influências, amados? Aquelas que sempre estão te induzindo a ficar longe de Deus, a ficar longe da palavra do Senhor, do povo de Deus. Todas aquelas pessoas que procuram ridicularizar a palavra de Deus, ridicularizar o que o Espírito Santo te orientou. Você não pode ser burro, você não pode ser tolo, você não pode se achar autossuficiente, achar que você vai poder fazer o que você quer e vai dar no mesmo. Se o Senhor está falando que feliz é quando você evita isso. Evita isso. O que é sabedoria, amados? O que é sabedoria? Jó falou o que é sabedoria. Vamos abrir lá rapidinho. Mas marque Salmo capítulo 1, que a gente vai voltar aqui, tá? É o texto base. Salmo capítulo 28, um livro atrás. Salmo 28. Jó 28, versículo 28. Facinho de decorar, né? 28, 28. Jó 28, 28. Jó 28, 28, amados. Deus disse ao homem, Jó vai falar, mesmo padecendo dificuldades, ele sabia que ainda estava no caminho certo. E porque se você tiver todo o universo como teu inimigo, doenças, dificuldades, mas você tem Deus como teu amigo, você tem alguém que está acima de tudo e que pode reverter sua situação. Agora, se você tiver todos como aliado, mas você tem Deus como teu inimigo, quem é capaz de te livrar de Deus? Se Ele é o ser mais poderoso do universo, mais sábio do universo. E em Jó capítulo 28, versículo 28, é dito o seguinte, amados. E disse ao homem,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal, o quê? Entendimento. Quem é o inteligente, amados? Quem é o inteligente? É aquele que se afasta do mal. É simples. Você não precisa fazer uma tese de doutorado sobre cada questão da sua vida. Tem muitas vezes, amados, que você não vai nem conseguir justificar porque aquela coisa é errada. Tem coisas que você sabe de justificar. Você sabe, isso é errado porque isso aqui tem uma consequência aqui, e você levanta hipótese, isso vai dar nisso, vai dar nisso, vai dar nisso, e vai dar nisso. Mas tem coisas que Deus proíbe que você não consegue justificar. Mas se você fizer, vai dar ruim. Então, quem é o inteligente? É o sabichão, que só vai fazer o que é certo e o que é errado quando ele tentar justificar, fazer uma tese de doutorado para tudo que tem na vida, e se não conseguir justificar para os outros que isso é errado ou não, vai desobedecer. Não, o sábio é aquele que não. Peraí, Deus falou que isso não é bom. Então é bom me afastar. Esse é o inteligente. Esse é o inteligente. É como diz o ditado, é aquele que não fica dando sorte pro azar. Em outras palavras, aquele que não quer ser aliado daquele que quer te destruir, que é o inimigo da tua alma. Você tem respeitado os nãos de Deus? Ou você tem dado uma de sabichão? Porque isso aqui, amados, é um tesouro. É um tesouro. Nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas mesmo que não fosse, não me entendam mal, tá, irmãos? Não me entendam mal. Mesmo que não fosse inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito Santo. E tem muitos indícios disso, tá bom? Tem muitos indícios disso. Muitas provas de que esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas digamos que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Ainda assim seria um grande tesouro. Se é inspirado por Deus, por aquele ser que sabe mais do que tudo, que criou o universo. Irmãos, 1.500 anos para esse livro aqui ficar pronto. 40 autores de diferentes aspectos, diferentes classes sociais, desde pastor a reis, profetas e homens de envergadura que no apóstolo Paulo, sabe? Grandes espectros, homens e mulheres Deus usou. Quanta experiência tem aqui? 2.000 anos, mais de 2.000 anos, muito mais de 2.000 anos, que esse livro subsiste quando impérios tentaram destruir esse livro. Nações tentaram destruir esse livro e não conseguiram, e ainda está de pé. Se está de pé, é porque alguma coisa importante está aqui, irmãos. Isso aqui é uma fonte de experiência, uma fonte de sabedoria. E você, com a sua presunção, com o seu egoísmo, quer dizer que você sabe mais do que isso aqui? Mas isso aqui não é só uma literatura. Não é o livro mais importante que existe na história da humanidade. Se fosse só por uma questão intelectual, irmãos, você já ia viver uma vida mais, pelo menos mais coerente. Mas isso aqui foi inspirado por Deus. Isaías fala que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. E você vai querer dar uma de que sabe mais do que Deus? Para de bancar o sabichão. Para de ficar andando na beira do abismo. Aceita os alertas. O sábio não é aquele que nunca é tentado. Você vai ser tentado. Jesus foi tentado, lá em Hebreus capítulo 4, fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Se Jesus foi tentado, você acha que não vai ser tentado? Você não vai ser tentado? E só porque você vai ser tentado, você vai entregar o ouro? Foge. Deus não precisa de sabichões. Deus, Ele quer filhos obedientes. Temor ao Senhor é isso, é respeitar a Deus, saber, Ele sabe mais do que eu. Então, feliz é aquele que sabe respeitar os nãos de Deus. Eu estava fazendo uma trilha com a Janaína nesse feriado, uma trilha nova, uma trilha que a gente não conhecia. E a gente fica muito preocupado quando a gente entra numa trilha que não é bem sinalizada. Quando não tem placas indicando e tem bifurcações. A gente fala, e agora? Para onde a gente vai? Mas em alguns momentos, a gente encontra uma trilha que está assim, não vai por esse caminho. Aí dá vontade de ir, vamos lá só para ver o que tem. Aí ele fala, não, se eles falaram que não é para ir, é porque tem um motivo. Aí a gente respeita, vamos respeitar, vamos aqui, ó. Aqui está proibido, vamos por aqui.
Aí quando a gente fala, chega no caminho certo, chegamos lá na entrada, ainda bem que a gente respeitou aquilo lá, né? Ainda bem que respeitou aquilo lá. Então por que você está achando ruim? Porque Deus fala não para você? Pior se você não tivesse o não e quebrasse a cara. Agora, pior ainda é você sabendo que tem um não e mesmo assim você insiste. Porque você está tendo uma atitude muito irracional. Tem gente que é inteligentinho, né? Que inteligentinho é esse que quer saber mais do que aquele que criou o universo, do que aquele que criou a vida? Amados, vamos voltar lá para Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Para de ficar dando uma de sabichão. Para de ficar andando na beira do abismo. Feliz é aquele que sabe aceitar os nãos de Deus. Você está em vantagem. Você tem uma experiência, uma sabedoria eterna ao seu favor. Então o servo do Senhor, né, um homem feliz, a mulher feliz, ela sabe os seus limites. E quem estabelece esse limite é Deus. Aqui é minha área de segurança. É para o meu bem. Porque, amados, presta atenção. Ninguém vai destruir Deus. O seu pecado não vai destruir Deus. Deus é eterno. Deus sim é autossuficiente. Deus é poderoso. Seu pecado não vai destruir Deus. O pecado vai destruir a sua vida. E a vida de inocentes, muitas vezes. É você que precisa de Deus. É você que precisa de Deus. Acorda! A vontade de Deus é o teu bem. Por que você tem que fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é o seu bem. Porque o seu pecado não destrói Deus. Seu pecado destrói você. Prejudica a sua vida. Deus te ama. Deus quer o teu bem. E como entristece Deus quando Ele te dá a chave para você ser feliz, e mesmo assim você quer ser o sabichão. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, a raiz de uma árvore está para um alicerce de uma casa. E o alicerce de uma casa está para uma raiz de uma árvore. Qual é o alicerce de uma árvore? É a raiz. Qual é a raiz de uma casa? O alicerce. Mas alguém aqui vê o alicerce? A raiz de uma árvore, às vezes, a gente consegue ver, né? Mas você consegue, às vezes, medir a profundidade dela só a olho? Não. O alicerce e a raiz ficam escondidos. Quem só conhece o alicerce é aquele que constrói o alicerce. E dá trabalho. É no oculto. O que nos dá sustentação, amados, muitas vezes, não é aquilo que a gente faz aos olhos dos outros, mas é aquilo que você faz no secreto. Quando ninguém está vendo. Opa, me desculpa aí o erro. Quando ninguém está vendo, vírgula. Quando Deus está vendo. É isso que muitas vezes faz uma pessoa feliz. Não é sempre o que você faz quando as pessoas estão vendo, mas é aquilo que você faz quando você está no secreto. E quando a pessoa faz o bem no secreto, Deus o recompensa. Está lá. Um homem que medita na palavra do Senhor, e sobretudo no secreto, no dia a dia, é como uma árvore que as suas raízes se estendem às fontes de água. Quem são essas fontes de águas, irmãos? É o poder de Deus, é o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ela não está sozinha. E problemas vêm para quem ama a Deus e quem não ama a Deus. O inimigo das nossas almas quer destruir quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Mas quem vai ficar de pé? Aquele que não confia só na sua força, mas aquele que está ligado com o ser mais poderoso do universo, o Criador. E a gente se conecta com o Senhor é justamente nisso, é meditando na palavra do Senhor, amados. Tem a informação aqui. Agora, quando você pega aquela informação e tenta trazer para a tua vida, para a tua caminhada, você está meditando, refletindo. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. A árvore lá sempre está com folhas verdes.
apesar das dificuldades. A árvore lá dá o seu fruto no tempo certo. Porque não pensa que você vai plantar e já amanhã vai nascer o fruto. Tem que ter perseverança, tem que ter resiliência, tem que ter comunhão, tem que ter ligação com as fontes da água viva. A raiz tem que se estender até lá. E você já viu uma raiz assim? Não, é um processo contínuo, irmãos. Uma das cenas que mais me toca e que para mim é um símbolo da vida do cristão é quando eu estou andando lá em alguns lugares e eu vejo um caminho de concreto e aquele caminho de concreto quebrado por uma raiz de uma árvore. Uma raiz que pode parecer uma coisa tão mais fraca, né, do que o concreto. Aquela raiz quebrou aquele caminho de concreto, mas quebrou aos poucos. Você não viu assim de uma vez assim? Foi aquele crescimento contínuo da raiz, silencioso, perseverante, que foi criando rachaduras naquele concreto, que foi amolecendo o concreto. De repente o concreto quebrou. É assim que a nossa comunhão com Deus, amados, vence o mundo. É na constância, é na perseverança, é na resiliência. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual dos dois aqui conhecia a palavra? Os dois tinham informação sobre a palavra. Os dois ouviram a palavra. Os dois tinham acesso à palavra. O que eles mais tinham em comum? A condição humana. Vai vir a tempestade na tua vida. Não adianta. Problemas vão vir. Tristezas vão acontecer. Mas apesar de tudo, você quer continuar sendo feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser bem-sucedido? Você tem que meditar na palavra. E meditar na palavra é sair do teórico e falar assim: como eu faço, como eu aplico isso na minha vida? Como isso vai direcionar minhas ações? Como isso vai me ajudar na trilha da minha existência? Lá no Salmo capítulo 1, que a gente estava lendo, os ímpios não são assim. São como as palhas que o vento dispersa. E não resistirá no dia do juízo. É isso mesmo, irmãos. A verdade é essa. Não pense que você vai viver de qualquer jeito, desrespeitando a palavra de Deus, e não vai ter consequências. Há perdição, há um inferno. Há um inferno. Você não quer sofrer? Não sofra pelo motivo errado. Não sofra cometendo pecado, sendo teimoso contra Deus. Sofra para ser feliz, de fato. Sofra sendo resiliente, sendo aplicado, obedecendo não de Deus, negando a si mesmo, porque o coração do homem é enganoso. Porque Jesus Cristo falou que aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não é digno de mim. Para você ser feliz, você tem que saber sofrer pelo que vale a pena. Saber, e é uma das maiores dores da gente, o maior sofrimento da gente é dizer um não para o nosso eu. É ou não é, irmãos? Para nossa vontade. Mas quando você é um filho obediente, você não dá uma de sabichão e você fala, Deus sabe mais, e você obedece, a sensação é aquela que eu tive com a Janaína. Que bom que a gente não desafiou aquela proibição. Ainda bem que a gente seguiu a orientação, saímos. E muitas vezes a gente sente isso. Aquele que caminha com Deus muitas vezes tem essa sensação. Poxa vida, ainda bem. Na hora parecia que eu estava quebrando a cara, porque eu estava isolado, eu estava sozinho. Ei, se os outros lamber sabão, você vai lamber também? Não vou falar outras coisas, que minha mãe falava coisa pior. Tá bom? Mesmo que você esteja isolado, você não está isolado, porque o Criador do universo está do teu lado. Então respeite os nãos de Deus. Os sims dele e os não dele. Para encerrar essa pregação, irmãos. 1 Pedro capítulo 1.
E aí, você quer continuar vivendo essa vida de egoísmo, de solidão, essa vida sem sentido, como um hamster correndo sem direção nenhuma? Ou você quer um auxílio para a tristeza, um apoio na dificuldade, e elas vão vir, um alicerce forte, a orientação quando você estiver confuso e perdido, a luz na escuridão, e no final o troféu, a recompensa, a bem-aventurança. Você fez bem, agora vem e descansa aqui, eternamente. O que você quer? O que você quer? Quer viver como um bastardo? E quem aqui não teve o privilégio de crescer com o pai e a mãe sabe como é triste não ter alguém que lute por você. É triste você se sentir vulnerável, não ter alguém que é responsável por você, que te proteja. Mas a palavra de Deus fala lá no Salmos 27, versículo 10, que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus nunca me abandonará. Mas infelizmente o ser humano é capaz de abandonar Deus. Mas não quebre a cara. Seja um filho obediente. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 14 ao 16, irmãos. Eu peço desculpa se eu estou me estendendo demais. É a última palavra. E depois vamos cantar o Salmo 1, né? Bora? Cantar o Salmo 1 para encerrar? Tá bom? Nas pastas. Tá? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como filhos obedientes. Como filhos da obediência. Feliz é o que não. Feliz é o que não. Feliz é o que nem. Meu filho não. Minha filha não. Minha filha nem. Para de insistir no erro. Você só vai se ferir. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Algumas pessoas estão errando porque não conhecem o Evangelho. Negligência. Porque hoje, amados, é a época da informação. Aquele que quiser conhecer, tem acesso, tá? É Bíblia online, é Bíblia em quadrinhos, é Bíblia em áudio, é Bíblia do surfista, é Bíblia do skatista. Muda a capa, entendeu? Mas é a mesma, tá bom, irmãos? Tem acesso. Mas algumas pessoas, até nós, quebramos muitas vezes a cara sem saber por quê. A gente não tinha orientação, mas não deixa de ser pecado, foi o que foi dito no estudo. Agora, quando você está em Cristo, se você tem uma aliança com Deus, você sabe, você tem. Mas às vezes as pessoas erram porque não são filhos obedientes, né? Deus fala, não. E se for mentira? A palavra de Deus. E se for uma criação humana? E se for só para aquela época? E se? Deus precisa de sabichão? Deus precisa de gente que confia nele. Ó. Se Deus está falando é porque ele sabe. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que santificar, irmão, não é ser uma pessoa perfeita. Santificar significa separado. O mundo diz uma coisa que você sabe que vai contra o que a Bíblia diz. Você vai o quê? Você vai se santificar, você vai largando aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de atitude que te afasta de Deus e que te faz pecar. Esse é o processo, que é contínuo e é para a vida inteira. Quando vai terminar isso, irmãos? Quando a gente dá o nosso último suspiro ou quando Jesus voltar. É para a vida toda. Mas da mesma forma que quanto mais a pessoa joga vôlei, ela fica melhor. Quanto mais joga futebol, joga melhor. Quanto mais faz cálculo, fica melhor. Quanto mais exercita o inglês, fica melhor. Faz tempo que o meu inglês está enferrujado porque eu não uso. Meu francês está enferrujado porque eu não uso. Meu grego também está enferrujado porque eu não estou usando tanto. Aí eu fico, eu tenho que voltar. Porque quando vir a necessidade, eu não vou conseguir. Da mesma forma, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Se você não exercita a sua fé, se você não obedece ao Senhor, toda vez que você for tentar fazer, vai ficar mais difícil.
Mas mesmo assim, mesmo difícil, faça. Porque se você vai no difícil e faz, e tenta, vai chegar uma hora que não vai ser tão difícil assim. Vai chegar uma hora que vai ser fácil. Vai chegar uma hora que vai ser, que você vai ter prazer de respeitar os não de Deus. Opa, não, beleza, Senhor, obrigado. Mas para isso você tem que fazer isso aqui, ó. Parar de ficar culpando o mundo, parar de ficar culpando seus pais, sua mãe, seus tios, a história que você teve no passado, no presente, no futuro. Toma cuidado para não blasfemar contra Deus. A realidade é essa e Ele está te dando um caminho para a felicidade. Então faça a sua parte. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse essa oportunidade. Segura ela com todo o teu coração. Você quer ser feliz? Então para de ser bobo. Para de ser boba. E escuta aquele que sabe de fato como é o caminho para a felicidade, que é o teu Deus. E que revelou o caminho aqui para você. Dê valor a isso. Amém, amados? Vamos cantar nas pastas, número 19. Vamos cantar o Salmo 1, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.